Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje uma aula diferente, uma aula ao vivo para vocês. Nós estamos aqui diretamente de Curitiba. Aqui eu estou com a Lígia, a nossa intérprete de hoje. E hoje eu tenho uma surpresa para vocês, um convidado muito especial, que não é o padre, mas é o professor Fábio de Mello. Professor, se apresente para essa galera aí. Isso aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na companhia da professora Suelen para essa aula muito especial, uma aula ao vivo de matemática para a primeira série do ensino médio. E por ser uma aula ao vivo, você não pode deixar de participar, de interagir conosco lá no chat do YouTube e também no aplicativo Aula Paraná. E já para começar, eu gostaria de mandar um abraço especial para a minha cidade, Fazenda Rio Grande, especialmente para o Colégio Estadual Desembargador Jorge Andrigueto, que é a escola que eu estudei, a escola que eu atuei por 12 anos e também fui diretor. Muito bem. E nós temos hoje aqueles recadinhos para você, como sempre, como você já sabe, aqueles recados de sempre, que é acesse o Google Classroom, faça as atividades. Se você não tem acesso ao Classroom, vá na escola, pegue os materiais, resolva suas atividades em casa e depois devolva na escola. E não deixe de participar dos Meets com os seus professores. Não deixe os professores sozinhos no Meet, eles estão lá esperando por vocês, então vai lá e participa. Um recadinho interessante, diferente de hoje é o seguinte. Hoje vocês teriam uma aula de história após a aula de matemática, mas como essa é uma aula muito especial, uma aula de 50 minutos, então, excepcionalmente, a aula de história não será transmitida, mas ela vai estar disponível no YouTube para você assistir a hora que quiser e vai estar disponível no Classroom a aula e as atividades de história. Então, não deixe de fazer. Legal? Professor, o que nós vamos ver? O que nós vimos nas aulas anteriores? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, professora Sueli, nas aulas anteriores, nós trabalhamos bastante com as sequências numéricas, com a progressão aritmética e a progressão geométrica. Qual que é a diferença das duas mesmo? Tem uma diferença, né? Tem uma diferença, sim. A progressão aritmética é aquela em que cada elemento a partir do segundo, é uma sequência numérica, Cada elemento a partir do segundo é igual ao anterior adicionado a uma razão. E a progressão geométrica, professor? Como que é a progressão geométrica? Então, na progressão geométrica, acontece algo diferente entre um termo e outro, Ao invés de ter um fator ali que vai somando ou diminuindo, nós temos na progressão geométrica um fator que vai multiplicando, Ou seja, pode dobrar, pode triplicar, pode reduzir a metade. Então, essa é a diferença básica entre as duas sequências numéricas. E na aula de hoje, Suelen, o que a gente vai ver? Uma coisa diferente, Na aula de hoje nós vamos ver uma coisa diferente. Olha, eu já tenho aqui alguns recadinhos para dar para o pessoal aqui. O Gabriel Fernando Mendes, de Nossa Senhora da Glória, de Ponta Grossa, do Paraná, manda um abraço para todos os alunos do Colégio Estadual Adonis Morski, de Boa Ventura, de São Roque, Rayane Serbai, perdão, gente, se eu não errei aqui a pronúncia. Tem recadinho aí, professor? Tem recadinho, sim. A Sara Gabriele, de Guarapuava também, um abraço grande para você. Nós temos aqui o pessoal de Mandirituba também, a Laisa, a Stephanie, está acompanhando a aula com a gente. Muito bem. E um último recadinho aqui. Bom dia, professores. Sou o John, do CEMAP de Maringá. Manda um abraço para a gente, um abraço para todo mundo aí de Maringá, cidade linda e quente, E também um recadinho aqui que eu não posso deixar de citar. Um abraço para o pessoal do Colégio Francisco Ramos, da cidade de Guamiranga, fica aqui no interior do Paraná. Muito bem. Na aula de hoje nós vamos falar sobre progressões geométricas, dando enfoque a uma forma geométrica muito especial, que são os fractais. Vocês estão vendo aqui na tela, nós temos uma animação de um fractal. Você pode falar um pouquinho sobre o fractal, professor? Pois é, o que será que é um fractal? Antes de chegar ali no entendimento do que é um fractal, nós temos que lembrar algumas coisas de geometria. Vocês aprenderam ao longo do ensino fundamental e também agora, na primeira série do médio, alguns conceitos de geometria plana, daquelas figuras geométricas com aquelas propriedades que todo mundo já conhece, e um pouco de geometria espacial. Tudo que nós aprendemos até aqui faz parte da geometria euclidiana, com todas aquelas propriedades, aquelas características que todo mundo já conhece. E hoje a gente vai relacionar com a progressão geométrica um pouquinho de uma outra geometria, uma geometria que acaba abrangendo algumas figuras um pouco diferentes, que são os fractais, professora Sueli. Exatamente. Nessa aula de hoje a gente vai construir alguns fractais. Então, você vai precisar de alguns materiais aí para acompanhar a aula, certo? Então, você vai precisar de uma folha sulfite, 2 folhas sulfite, cola, régua, tesoura e um transferidor, tá? Então, enquanto vocês vão lá pegar esse material, a gente vai lendo aqui os recadinhos que o pessoal mandou.
Então temos aqui a Giulia. Bom dia, sou Giulia de Colombo, do Colégio Cívico-Militar Vinícius. Abraços. Um abraço para você, Giulia. Tem recadinho aí, professor? Temos sim. Cláudio Henrique de Souza, do Colégio Estadual, professora Maria Guiar Teixeira, um abraço para você. Nós temos também aqui o aluno Joe, do CEMAP de Maringá, né, um abração, né, continue acompanhando a aula aí com a gente. Maria Eduarda Alves de Oliveira, Colégio Estadual Vicente Rijo de Londrina. Muito bem, pegaram lá o material, galera? Então podemos começar, né? Aqui nós temos, então, uma imagem de um fractal. Este fractal é o fractal encontrado na natureza. Olha que interessante, professor. O senhor pode falar um pouquinho mais? Exatamente. Então, a palavra fractal, ela já nos dá aí um pouquinho, né, do seu significado. Se a gente ir a fundo, né, estudar aqui a origem dessa palavra, nós temos aqui o radical da palavra, que é frac. O que significa? Fragmentação, né, fracionar. E vocês podem ver nessa imagem que está aparecendo aqui, que é um vegetal, daqui a pouco vocês já vão descobrir o que ela significa. Nós temos aqui um pouco já de uma característica. Se você pegar um pedacinho dessa imagem, só uma parte da figura, você vai conseguir enxergar o mesmo formato da imagem inteira. E essa é uma característica da geometria fractal. Exatamente. E além da natureza, nós também podemos encontrar os fractais em outros lugares, como por exemplo na medicina. Quer saber aonde? Manda sua pergunta aí para cá que a gente responde para você. Isso aí. Muito bem. Aqui eu trouxe também outras imagens que representam os fractais. Aquele que nós vimos lá anteriormente é o couve-brócolis, tá? É um tipo de vegetal especial que tem esse formato, onde cada pequeno pedaço representa o todo, a figura inteira do fractal. E temos também um outro ali, quer falar, professor? Isso mesmo, né? Nós temos aqui o recorte, né? O corte de um repolho, vocês podem verificar. Nós temos aqui algo em forma de espiral, que também é uma característica de figuras que aparece na geometria fractal. Muito bem. E temos também a samambaia. A samambaia é um tipo de fractal é um tipo de vegetal, né? Uma folha, que é bem especial porque cada pequeno pedaço da samambaia representa a folha inteira. Olha, se você acompanhar a imagem em verde, nós temos a samambaia toda. Se pegar a parte laranja, nós temos uma folha da samambaia e cada pequena folha vai ser igual à folha a maior, né? Aquela que deu origem a todas. Exatamente. Então, se eu pudesse dividir essa folha em pequenas folhinhas, eu veria também a imagem da samambaia. Beleza, vamos mandar um abraço então para o pessoal que está acompanhando, né? O Jean Felipe Nunes Fonseca, do Colégio Júlia Vanderlei, em Curitiba. Nathalie, do Colégio Estadual Thelmo Otávio Miller, fica em Marmeleiro. Para o Maurício Gabriel, do Colégio Estadual Mário Andrade. E a Maria Eduarda, que fica lá do Colégio Carrão de Açaí. Muito bem, aqui vou mandar está dizendo aqui, sim. Manda um abraço para mim, professor, e sou a Vitória do Colégio Juscelino Kubitschek de Oliveira de São José dos Pinhais. Um abraço para você, Vitória. E quero mandar um abraço para todo o pessoal do Colégio Protásio de Carvalho, meu colégio do coração, que eu trabalhei lá durante muito tempo. Um beijo para todos os alunos, funcionários, professores, todo mundo que estiver assistindo lá do Colégio Protásio de Carvalho. E tem uma professora muito especial que está acompanhando, minha ex-professora de 9º ano, professora Livanete Bueno. Ela atua no Colégio João Loyola, aqui em Curitiba. Então, um grande abraço, professora. Pode ter certeza que você me inspirou a hoje estar aqui, né, executando todo esse trabalho aqui no Aula Paraná. Muito bem. Além da natureza, nós encontramos os fractais em formas geométricas. Aqui nós temos um exemplo comum de fractal, que é o triângulo de Sierpinski. Como que funciona o triângulo de Sierpinski? Pode explicar, professor? Isso mesmo. O triângulo de Sierpinski, ele é construído também num processo repetitivo. A gente começa com um triângulo equilátero, marca os pontos médios de cada um do seu lado, tira a parte central e vai repetindo isso com os triângulos que restaram. Se eu repetir isso, né, em 4 passos, né, como vocês estão vendo aqui na imagem, nós temos a representação do que nós chamamos de triângulo de Sierpinski, que é um tipo de fractal. Mas eu só queria destacar aqui para vocês também que a imagem fractal é uma mera representação, porque o fractal em si é algo construído a partir de infinitos passos, né? Quando eu vou repetindo indefinidamente aquele mesmo processo de construção. Então aqui são meras representações. Muito bem. Além do triângulo de Sierpinski, nós temos a curva de Koch, que também é um tipo de fractal. Repare que ela é construída a partir de triângulos equiláteros e em cada novo nível nós temos aumentada a quantidade de triângulos. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 triângulos e assim
vai aumentando cada vez e vai formando uma estrutura mais ou menos assim. E quanto mais níveis tiver, mais vai criando triângulos, mais vai dando forma aqui à curva de Koch. Exatamente. E aí, unindo 3 curvas de Koch, nós temos o floco de neve de Koch, exatamente uma figura que lembra um floco de neve, representa o floco de neve. E vocês podem perceber, gente, que os fractais são figuras ricas em detalhes. Essa é uma característica principal dessa geometria. Vamos interagir, Suelen, com o pessoal aqui? Vamos lá. Então, eu tenho um recadinho aqui. Oi, sou a Flávia Camille de São José dos Pinhais, estudo no Colégio Estadual do Campo Colônia Malhada. Um beijo para você, Flávia, um ótimo dia para você, bons estudos. Um abraço para a professora Toshimi, do Colégio Dulce de Souza Carvalho, fica lá em Cornélio Procópio. Bom dia, professores. Sou a Fernanda do Colégio Estadual Belegard, Estadual Asdrubal Belegard, aqui em Curitiba. Um abraço para você, Fernanda. Um bom dia. Maristel, professora lá de Ponta Grossa, né, do Colégio Regente Feijó, também está acompanhando. Um grande abraço para você, professora. A Yasmin, da Silveira, manda uma mensagem assim. Vocês já conheciam os fractais? Ela responde, sim, aqui em casa tem. O que tem aí na sua casa, Yasmin? Manda pra gente aqui que eu leio aqui para você. E chegou uma pergunta aqui, olha que bacana, né? Então nós temos ali a aluna Vitória do colégio, não tem aqui a identificação do colégio, mas o que ela pergunta? Quem que inventou os fractais, né? E aí? Então, né, nós temos ali, né, na história da matemática, alguns fatos que alguns matemáticos, alguns estudiosos já começaram a fazer estudo dessa geometria, né? Então, uma pessoa que fez assim a diferença no estudo dos fractais é o Mandelbrot, é o nome do matemático que, inclusive, né, criou vários tipos de fractais. Né? É muito interessante isso, se vocês quiserem fazer uma pesquisa à parte, né, conseguir adquirir novos conhecimentos, vocês vão se apaixonar, porque é algo muito legal, muito bonito de se estudar. Muito bem. Então, mas a aula de hoje era o que mesmo, professor? PG. Exatamente, PG. né? O que tem a ver fractais e PG? Será que tem alguma relação entre essas duas coisas? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos de quiz? Pessoal, se prepara. Só para ver se o pessoal lembra o que é mesmo uma PG, né? Pode ler, professor, para nós, por favor? Isso aí. Então, né, vocês vão pensando aí, qual das sequências abaixo é uma PG? A letra A, nós temos aqui uma sequência numérica infinita, 1, 2, 4, 8, 16. Letra B, uma sequência numérica infinita também, 2, 4, 6, 8. Letra C, outra sequência numérica infinita, 0, 2, 4, 8. Vocês vão identificar qual dessas sequências é uma progressão geométrica. Muito bem, pessoal aqui do aplicativo Aula Paraná que eu estou acompanhando já está respondendo. Você aí do YouTube também aproveita e responde A, B ou C. E aí, professor? Isso aí, nós temos mais uma pergunta, né? Se o estudo dos fractais começou no século XX, sim, né? Porque ele acabou dependendo de processos computacionais, né? Existem hoje programas de softwares livres aí, inclusive, que geram fractais. Então, é um estudo, né, um tanto recente. E vamos mandar um abraço enquanto o pessoal vai respondendo, né? Aqui. Então, a Flávia Camille estuda no Colégio Estadual do Campo, fica na Colônia Malhada. Um abraço para você também. Quem mais aqui? Escola Nossa Senhora da Glória, o pessoal está acompanhando, né? Fica lá em Ponta Grossa. Um abraço para todos vocês também. Então, aqui acabou o tempo e o pessoal, vamos lá, 57% responderam a letra A, 27% responderam a B e 14% responderam a C. Vamos ver aqui quem que acertou? Parabéns para você que respondeu a letra A. A PG está aqui nessa sequência. Mas por que ela é uma PG? Pode ver para nós, professor? Isso aí, por que ela é uma progressão geométrica, né? Vocês podem perceber que entre um termo e outro acontece o mesmo comportamento. E o comportamento aqui ele vai dobrando, né? Dobrando significa que eu multiplico por 2. Então ela é uma PG de razão 2. Muito bem. Já o segundo item é uma PA, porque a gente percebe que vai aumentando 2 unidades a cada novo termo. Então, aqui de 2 para 4 aumenta 2, de 4 para 6 aumenta 2 e assim por diante. Então, é uma PA de razão 2. Já o terceiro? Não é nem uma PA e nem uma PG. Vocês podem ver, né, que de um termo para outro não há uma regra específica, né, ou de multiplicar ou de somar algum termo. Por isso que ela não é identificada como uma progressão aritmética e nem uma progressão geométrica. Muito bem.
E aí, vamos fazer o nosso primeiro fractal de hoje, galera? Para fazer esse primeiro fractal, a gente vai precisar de uma régua, um transferidor e uma folha. Você pode fazer em qualquer lugar da sua folha esse fractal, tá? Esse a gente vai só mostrar os passos, mas não vamos construir com vocês, tá? Nós construiremos com vocês o próximo, que daí sim é bem interessante. Para construir, então, vamos começar? Como é que faz, professora, a construção? Então, assim, a construção desse fractal, né, a gente vai construir com vocês aqui uma representação de um fractal. Ela é baseada em você iniciar com o segmento de reta. Esse segmento de reta, na vertical, ele pode ser feito na parte inferior da folha, na parte de baixo, porque a construção ela vai se dar na parte superior, na parte de cima da folha. Você vai escolher uma medida qualquer, tá? O que importa é que você saiba qual é essa medida para poder compreender os próximos passos da construção. Muito bem. No segundo passo, a gente vai construir o primeiro nível desse fractal. O que é? Eu vou fazer uma abertura aqui de 120 graus, por isso necessário o transferidor, tá? Eu vou medir aqui entre esses dois segmentos 120 graus e vou construir dois segmentos aqui nesse ângulo que seja de tamanho igual à metade do segmento anterior. Então, se aqui você colocou 10, aqui você vai colocar 5 centímetros, certo? Exatamente. Muito bem. E nos próximos níveis, professor, o que a gente faz? Vamos voltar um pouquinho, professora claro. Sueli. Vamos lembrar que aqui você dividiu o ângulo de 360 graus em 3 partes iguais. Então, nós temos aqui ângulos de 120, por isso que a gente pediu, né, que vocês utilizassem o transferidor, né, para fazer essa construção. Antes de dar continuidade, vamos interagir um pouquinho. Claro. Aqui está bombando, gente, muita gente participando, é muito legal, a gente gosta muito, né, de ter vocês, né, participando aí das nossas aulas. O Leonardo perguntou quantos fractais existem. Na verdade, existem infinitos fractais, né, não há uma limitação. Nós temos aqui a Marcela, do Colégio Estadual Santa Inês, né, tá pedindo para a gente mandar um abraço para a professora dela, a professora Solange. Aqui eu tenho mais recadinhos. Olá, sou o João... Sou o Gabriel Jorge, do colégio, estudo no João Negrão Júnior Teixeira Soares. Pode mandar um abraço? Claro que podemos, um abraço para você, Gabriel. E temos aqui uma pergunta. Olá, meu nome é Laura Mota e o da minha irmã gêmea é Júlia Mota. Estudamos em Laranjeiras do Sul e estudamos no Colégio Laranjeira do Sul. Amo matemática, muito obrigada. E a pergunta é a seguinte. Bom dia, professores. Sou a aluna Gabriele, do Colégio Estadual Santo Antão. Manda um abraço para a gente. Quais são as principais características dos fractais? Um abraço. Isso aí, vou responder então para ela. Por favor, né? professor. Então, assim, os fractais são figuras em que o processo de construção ele é um processo repetitivo, né? Aquilo que você vai sempre repetindo a mesma coisa, e é um processo infinito. E a característica da figura é que elas são ricas em detalhes, né? E também não podemos esquecer daquela autossemelhança, quando você pega um pedacinho da figura e você... né, pode perceber que ela pode ser comparada com o total da figura. Então, essas são as 3 principais características dos fractais. Muito bem. Vamos lá, então, vamos continuar aqui o nosso processo de construção. A partir do segundo nível, então, nós vamos repetir isso infinitas vezes, quantas vezes você conseguir fazer. Então, na extremidade dos 2 aqui segmentos que foram feitos, você vai fazer 2 novos segmentos, sempre mantendo os 120 graus de abertura em cada uma das extremidades. E você vai ver que vai se formando uma espécie de uma teia, né, professor? E aí você vai aumentando isso infinitas vezes, quanto você conseguir aí na sua régua, aí na sua casa, e vai tendo aqui um fractal. Exatamente. Legal? Notem que cada vez eu vou diminuindo, né, o tamanho desses segmentos e vou aumentando a quantidade deles. É uma característica, né, que aparece aí nos fractais geométricos. Muito bem. Bom, agora temos uma perguntinha aí para você. Quantos novos segmentos aparecem em cada nível? Vamos dar uma pensada? Nós temos aqui no primeiro nível, nós temos 2 segmentos. Vamos passar para frente, que eu tenho aqui um slide melhorzinho. No primeiro nível, nós temos 2 segmentos. No terceiro nível, nós temos 4, depois 8, depois 16. Será que eu conheço essa sequência? Está acontecendo alguma coisa interessante ali, né? Exatamente. E antes, né, da gente concluir, eu gostaria também de mandar aqui um abraço para a professora Josefa Coelho, do Colégio Estadual do Jardim Panorama, em Sarandi. Ela, né, disse que a nossa aula está um show, que bom, muito né? Obrigada. Um grande abraço para a professora. E também o pessoal ali do Colégio Estadual Antônio Tupi Pinheiro, de Guarapuava, né, que também... né, diz que está desde cedo, acordou 5h30, né, tomou café e já está ali preparado assistindo a nossa aula. Radassa, olá, meu nome é Radassa, estudo no Colégio Estadual do Paraná. Mandem um abraço para mim, um abraço, Radassa, para você, bem forte. Continue estudando, continue se dedicando.
Temos aqui a Cauane, diz o seguinte: um abraço para o Colégio Estadual Igleia Groman, de Cianorte. Um abraço a todo o pessoal de Cianorte. E aí? Quantos novos segmentos aparecem em cada nível? Nós temos aqui uma sequência, né? E aí, pessoal, o que é essa sequência? Essa sequência, formada pelos novos segmentos, é uma PG infinita de razão 2? É uma PG, aliás, é uma PG finita de razão 2? É uma PG infinita de razão 2? Ou é uma PA infinita de razão 2? O que vocês acham? Vamos de quiz, então? Bora lá? Isso aí. Enquanto vocês vão respondendo, né, vão participando aí da aula, gostaria também de mandar um abraço para a Sueli de Fátima Ramiro, né, que também nos parabenizou aqui pela aula. Que bom que vocês estão gostando. A Emily fez uma pergunta, né, sobre os flocos de neve de coque. O que tem ali de PA ou PG? Na verdade, assim como nesse exercício, né, vocês vão ver a conclusão aqui do exercício, vocês vão poder relacionar com o que acontece nos outros fractais. Tá? Eu só não vou falar agora, senão eu vou interromper aqui, né, o raciocínio de vocês, mas aí a gente já faz a relação ali. Tá? Uma pessoa perguntando o que é uma PA, né, a Camille perguntando o que é uma PA, a gente falou lá no início da aula, que é uma sequência em que vai sempre aumentando ou diminuindo, né, a diferença, no caso entre um termo e outro, é uma sequência numérica, que pode ser finita ou infinita. E também, né, o pessoal ali que está mandando um abraço para os professores, né, do Colégio Estadual Padre Chagas, em Guarapuava. A gente também manda um abraço para todos os professores dessa escola. Muito bem, então aqui acabou o tempo. Vamos ver aqui o que o pessoal respondeu. 24% respondeu que é uma PG finita. 63% responderam que é uma PG infinita de razão 2 e 11% responderam que era uma PA infinita de razão 2. Vamos dar uma olhada aqui? Parabéns para todo mundo que respondeu a letra B. É uma PG infinita de razão 2, exatamente, certo? Né? Olha lá. Então vamos voltar aqui rapidinho, ó. De 2 para 4, dobrou? Exatamente, de 4 para 8, 2, né? dobrou? Então não aumentou 2 unidades, não é uma PA, ele dobrou. Né? E por que é infinita? Porque nós temos infinitos níveis aqui. Você pode continuar fazendo infinitamente. Legal? Muito bem. Agora vamos dar uma pensada. Qual é o comprimento de cada novo segmento em cada nível? Comprimento. A gente vai pensar numa medida genérica, né? Lembra que a professora Suelen até deu um exemplo. Ela falou, se eu começar aqui com 10, qual que vai ser o segmento, né, representado pela metade? Vai ser 5. Se eu colocar uma medida unitária, que é o que normalmente a gente usa nas aulas de matemática, né? A gente trabalha com a unidade, com 1. Aí qual que vai ser a medida do próximo segmento que vai ser reduzido à metade? Como que eu represento isso, professora Suelen? Então, a gente vai representar da seguinte forma. No primeiro nível, a gente tem a medida igual a metade do que foi colocado no anterior. No próximo, a medida vai ser 1/4, porque esse daqui nós dividimos pela metade o tamanho. No seguinte, vai ficar 1/8, 1/16, e assim por diante, quantos níveis nós fizermos, ok? Então, sendo assim, essa sequência representada pelo tamanho de cada segmento é o quê? Vamos de quiz, professor? Vamos lá. E aí, essa sequência é uma PG finita de razão 0,5 ou o quê? É uma PG infinita de razão 0,5 ou é uma PA finita de razão 0,5. Vamos lá? Deixar para vocês. O pessoal do YouTube também vai respondendo. O pessoal do aplicativo Aula Paraná. Vamos lá? Tem aí recadinhos, temos muitos abraços aqui. E uma surpresa para mim, meu filho Guilherme, que está lá em casa acompanhando a aula, mandou um oi lá no chat. Um beijão, filho, papai te ama muito, viu? Então, um beijão para o meu filho Davi, a minha família, meu esposo, Júlio, meu filho, Davi, para o Matheus, que estão lá me assistindo. Um beijo para vocês também, amo a todos. E um abraço também para a professora Cleide, do Colégio Estadual Centenário, fica no município 4º Centenário. O Cauã Vinícius, do Colégio Estadual 4 Pontes, da cidade de 4 Pontes também, né, tá mandando um abraço aqui. A gente retribui, né, manda um abraço para vocês. Ainda está contando o tempo aqui, professor. Está contando o tempo? Nós temos aqui mais, né, algumas participações, está bombando nossa aula, que legal, né, professora? Então, um abraço ali para os alunos do Colégio Estadual Ercília de Paula e Silva, na cidade de Carlópolis, né, interior aqui do nosso estado. A Sueli de Fátima, né, professora Sueli, um abraço para você e também
para os seus alunos lá do Colégio Estadual Santa Cândida, que fica aqui em Curitiba. Muito bem, 56% responderam que é uma PG infinita de razão 0,5. Parabéns para você que acertou e respondeu que é uma PG infinita de razão 0,5. Está certíssimo. Muito bem. Vamos então, voltar um pouquinho, vamos, Sueli? claro. Só uma observação Pois bem não? importante, gente. Quando vocês viram que aqui os segmentos eles vão se reduzindo à metade, é como se a gente estivesse multiplicando pela metade. Multiplicar pela metade é multiplicar por 0,5. Por isso, né, que a resposta é uma PG infinita de razão 0,5. Isso aí, pessoal, dando continuidade aqui na nossa aula, o que nós temos aqui? Eu vou mostrar para vocês algumas imagens, né, de um artista muito conhecido, né, que é o Escher. E o que nós temos aqui? Fractais. Nós temos representações que lembram as figuras fractais. Tá? Vocês estão percebendo aqui figuras circulares, figuras que são ricas em detalhes também, e lembra daquela característica principal, né, que quando eu olho só numa partezinha da figura aqui, num recortezinho dela, eu consigo enxergar semelhança com a figura inteira, que é uma das características aí das figuras que fazem parte da geometria fractal. Muito bem, temos aqui mais um exemplo de fractal. Essas obras são do artista que trabalha muito essa parte de fractais nas suas construções aí, que é chamado de Maurits Cornelis Escher, famoso Escher, né? Então aqui nós temos também uma obra dele. Essas obras circulares, elas são uma série que ele fez trabalhando justamente com fractais. Então a gente vê aqui ó, que esse pedacinho, ele pode ser visto em qualquer outro pedaço aqui da obra, tanto essa quanto essa aqui, ela vai aumentando infinitamente. E sabe o que é legal nessa primeira imagem aqui, pessoal? O que vocês enxergaram primeiro, morceguinho ou anjinho, tá? Então é uma coisa aí para vocês refletirem um pouquinho, né? Tem gente que bateu o olho e enxerga primeiro os anjinhos. Tem gente que olha a primeira vez e enxerga os morceguinhos. Você enxergou, Fábio? Pois é, eu enxerguei os anjos, né? Sou um cara sério. Eu enxerguei os morcegos. Olha! Muito bem. Então agora nós vamos criar um fractal muito legal com vocês. Deixa eu chegar aqui. Que é este daqui. Deixa eu mostrar. Seu Rubens, por favor. Nós vamos criar este fractal aqui. Certo? Olha só que interessante que ele é. Eu vou construir aqui com vocês agora. Aqui eu usei um papel um pouquinho mais durinho, até aconselho, se vocês estiverem em casa usar um mais durinho, eu aconselho, mas o papel sulfite dá conta também. A gente tem um aqui feito com papel sulfite, quer mostrar para eles, professor? Feito com papel sulfite, que também deu super certo, tá? Então nós vamos fazer essa construção aí junto com vocês. Espero que vocês consigam acompanhar aqui com a gente. Eu vou deixar os passos ali na tela, o professor vai passando os passos para a gente. Vou passando, com certeza. E eu vou construindo aqui junto com vocês. Deixa eu colocar aqui. E o interessante, pessoal, é que quando você olha essa imagem, né, de frente, você está vendo aqui uma imagem em 3 dimensões, mas aí você consegue pensar como seria a planificação dela, se ela tivesse apenas 2 dimensões. Dá para enxergar aqui um fractal que a gente já viu na aula de hoje, tá? Daqui a pouquinho, né, enquanto a professora Suelen vai construindo, a gente vai conversando e interagindo com vocês, tá bom? Muito bem. Então, a gente vai construir esse fractal com 2 folhas. Uma folha vai ser a capa, a outra vai ser a construção. Então, eu vou fazer a capa com o papel preto, tá? Nessa primeira etapa, a gente só vai dobrar o meio, porque essa aqui vai ser a capa do nosso fractal. Então, dobra e marca bem forte aqui aonde que ficou o meio, tá? Marquei aqui bem forte onde ficou o meio e reserva, que essa aqui vai ser a nossa capa. A construção mesmo, nós vamos fazer aqui com esse papel. Então, primeiro passo, eu vou dobrá-lo ao meio, assim, dobrei ao meio, e vou pegar esse daqui, que está assim, com essa parte para cima, e vou dobrar ao meio novamente, tá? Só para marcar onde é a metade do segmento, metade do papel aqui. Então, dobro ao meio novamente, vai ficar assim, ok? Feito isso, eu vou desdobrar, tá? Desdobrei, eu preciso só da marca da dobra, tá? E vou dobrar ao meio, ao contrário, assim, assim, só até a metade, tá? Para não ficar marcado o papel, para não ficar assim, com essas marcas como ficou aquele outro lá. Então, eu tenho essa situação aqui, ó. Agora, eu vou cortá-la, vou cortar. Muito cuidado com a tesoura, Muito né? cuidado Aqui com a a gente está usando uma Use uma tesoura. tesoura sem ponta aqui na sua casa, se você tiver segurança, para você ter segurança na hora da construção. E vou recortar aqui, ó. Recortei. Você vai cortar exatamente naquela linha do meio. A metade. Isso mesmo, exatamente. até a metade. Ó, cortei até a metade. Essa parte eu vou dobrar para baixo, tá? E essa parte vai ficar assim. Agora, aqui, eu vou dobrar na metade novamente, só para marcar, tá? Até a metade, até aquela primeira linha que você marcou antes, assim, só para poder marcar o meio, tá? E vou repetir o processo de marcar até a metade novamente, assim.
Ó, ficamos com uma coisa parecida com o que tinha no anterior. E eu corto novamente até a metade. Enquanto a professora Suelen vai cortando, vamos interagindo aqui um pouquinho com vocês, né? Um abraço ali para o Gabriel da Escola Arnaldo Busato em Foz do Iguaçu, que está perguntando aí, ele quer aprender mais sobre PA e PG. Nas aulas anteriores, se você olhar lá no YouTube, você vai ter aulas completas explicando todos os conceitos de PA e PG, tá? O Guilherme da Silva Caetano, um abraço, né? O Guilherme que é de Araucária, um abraço para você. Vamos continuar então, professora? Olha só, agora sua figura ficou assim, né? Agora eu vou pegar essa parte aqui e vou marcar a metade novamente. Então eu vou dobrar para cima, só para marcar onde está o meio, tá? Marquei aqui a metade e vou novamente fazer aquela dobra no meio para marcar a metade do papel novamente. Então você pode fazer com o papel do tamanho que você quiser. Se quiser fazer com menorzinho para ficar um pouquinho menor também fica bom. Ó, marquei aqui e vou fazer o corte de novo na metade. A ideia é ficar uma escadinha, tá? Ele vai ficar assim, ó, uma escadinha. Ó, e dobro para baixo. Veja como ficou. Ficou uma escadinha, ó. Aqui é aquela primeira parte, aqui o primeiro corte que eu dobrei para baixo, aqui é o corte da metade que eu dobrei uma vez e dobrei novamente. Então tá aqui. Agora eu vou fazer 2 degraus em cada degrau dessa escada, então vai ficar o dobro do que tem aqui. Como que eu faço essa parte? Novamente a mesma coisa, dobro para baixo, marco a metade, vou virar aqui, marco a metade aqui e recorto até a metade. Então, eu vou fazer aqui o primeiro, ó, recorto aqui até a metade, ó. Pego aqui mais ou menos do meio, né, e recorto até a metade. E dobro para baixo. Veja que essa escadinha já ficou com um degrau a mais. E eu vou repetir esse processo em todos os outros aqui, ó, até chegar aqui no final. Quer ler mais algumas mensagens enquanto eu vou fazendo isso, professor? Antes de interagir com vocês, né, de mandar mais uns abraços aí, vocês perceberam que o que a professora Suelen fez aqui é um processo repetido, né, um processo que acaba chegando aí como conclusão num fractal. Então, por isso, né, que essa representação nossa aqui é a representação de um fractal, aquela figura gerada, aquela imagem, objeto gerado a partir de processo repetitivo. Né? Então, vou aproveitar aqui e mandar um abraço para o aluno Joe, do CEMAP de Maringá. Ele está perguntando se os fractais são utilizados em quais áreas das ciências, né? A gente falou aqui no comecinho da aula, né? Na natureza, na astronomia, é usado na medicina também. Então, são vários ramos aí da ciência em que os fractais podem ser utilizados. E da arte, né, professor? E da arte também, que é o que a gente acabou de ver aqui e o que a professora Suelen está fazendo. Às vezes um objeto decorativo, né, Suelen? Sim, um cartão de Natal, Isso. Né? Olha só, já está ficando com com mais degraus, tá vendo? E vou continuar, vou fazer agora aqui no último. Mais recadinhos, professor? Nós temos aqui o aluno Marcelo, do CEP de Açaí, está pedindo para mandar um abraço para o professor dele, né, o David Costa, um abraço para vocês dois, né, que estão acompanhando aí com a gente. A Tayane, da Escola Estadual Maria Isabel Guimarães, também está pedindo um abraço ali para a professora Rivalene, né? Muito bom, pessoal, vocês pedindo aí um abraço para os professores de vocês, é sinal que tem muito carinho e reconhecimento por tudo que eles estão fazendo. A gente fica feliz, né, quando manda abraço para o professor. Olha só, pessoal, então ficou assim, ó, é uma escadinha, tá? Lembra que tinha 4 degraus, agora ela passou a ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 degraus. Ok? Agora que vem o segredo está na dobra, tá? Então, depois que cortar, para facilitar a sua vida, faça essa dobra que você fez para frente, faça para trás também, para ficar bem marcadinho onde foi dobrado, tá? Então, eu vou desvirar todos e vou só marcar bem certinho as dobras, aonde foi dobrado cada um deles, para a gente identificar bem certinho onde estão cada um e continuar aqui a nossa construção. Então, só vou marcar bem as dobras aqui, pode ir. Isso aí. Então, né, temos muitos alunos participando aqui. O Alisson Augusto, do Colégio Estadual, o professor Newton Guimarães de Londrina, disse que matemática é a matéria preferida dele, está pedindo um abraço para ele, para sua família, para os seus professores que estão acompanhando. Um abração para todos vocês aí de Londrina. Nós temos aqui também, vamos ver, a Tayane já foi, Gabriela Dias, da cidade da Lapa, diz que está amando a nossa aula. Olha que bacana, Sueli. Obrigada, Gabriela. Vamos lá, então, paramos aqui. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos desdobrar tudo. Vamos abrir tudinho. Todos os cortes, todas as dobras, toma cuidado para não rasgar, tá? Se a tua folha for um pouquinho mais fina, essa é a hora que normalmente rasga, né? Então, toma cuidado para não rasgar e abre bem com cuidado tudinho. Tudinho, tudinho, tudinho. Quando você abriu, ele ficou
assim, uma folha com vários cortes, ó, vários cortezinhos no meio, ó, muitos cortes, tá vendo? Pega, tá dando para pegar aí bem certinho, ó, você consegue ver aí de casa, ó, todos os cortezinhos, tudo certinho. Agora, a dobra é que é o grande detalhe dessa construção, tá? Então, como que nós vamos fazer essa dobra? Olha só, você vai reparar na sua construção aí que você tem 3 segmentos aqui de tamanhos diferentes. Um grande no centro da folha, um grande, um médio e um pequeno, tá? Eu vou dobrar esses 3 segmentos para fora, assim, ó. Assim, assim, tá? Assim e assim. E o resto vai para dentro. Olha só. Então, ó, fiz assim, dobrei. O primeiro ficou para dentro, aqui ficou para fora, aqui também ficou para fora e aqui ficou para fora. Agora nós vamos fazer o quê? A gente vai voltar para aquela forma de escada anterior que nós tínhamos antes. Então, deixa eu dar uma arrumadinha nele aqui. Assim, vou dobrar assim só para facilitar um pouquinho para enxergar. Assim. E o objetivo é voltar para a forma de escada, tá? Então, eu quero fazer de novo a escadinha que apareceu lá no começo. Então, eu vou pegar aqui, ó. Esse daqui grande, ele vai ficar para dentro. Então, volta lá para dentro e ficou assim, ó. Esse é um processo, né, um pouco delicado, mas assim, basicamente, a gente dobrou a folha ao meio, cortou até a metade, repete o processo, lembra da escadinha, né, professora Sueli? Isso, eu vou já mostrar a escadinha. Ó, a parte grande ficou para dentro, tá vendo? E o resto ficou para fora. Agora aqui, a mesma coisa eu repito nesse nível para voltar na escada que tinha antes, ó. Nesse nível e aqui nesse nível a mesma coisa e puxo essa para fora. Olha, já tá dando a forma de escada, tá vendo? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, só que dessa vez eu vou fazer a sanfoninha lá no lado de dentro da figura, tá assim, ó. Eu vou fazer uma sanfoninha aqui no lado de dentro, ó. Vai ficar assim. Estão conseguindo ver de casa, ó. Aqui e aqui. A dobra é o detalhe dessa construção, né? E a escadinha já está aparecendo, né, professora? Ó, começa a aparecer novamente a escadinha, só que tudo dobradinho para dentro. Olha que legal. Vendo? Muito bem. E tudo vai fazendo novamente, repetindo até ficar a escadinha aquela pequenininha lá do primeiro momento. Então, viro aqui para dentro. Isso. E aqui. Tudo para dentro para formar a escadinha. Aqui. E continuando, agora só falta mais 2 níveis aqui embaixo. Pode ir conversando com a galera aí, professor. Isso aí, vou aproveitar e mandar um abraço para a galera da primeira série do Colégio Narciso Mendes, no Xaxim, aqui em Curitiba. Adriele da Silva, da Escola Estadual do Campo. Também, né, um grande abraço aí para você, Colégio Estadual do Campo, do bairro Catarinense, fica em Francisco Alves. Professora Dina de Ubiratã, também, né, pedindo aí um abraço, né, a gente manda um abraço para você e para todos os seus alunos aí do Colégio Cecília Meirelles. Sara, um abraço para a Sara, que estuda no Ivo Leão, né, que inclusive é aqui pertinho de onde nós estamos, né. Dan, da Escola Clotário de Campo Largo, um grande abraço para você aí também. Muito bem, estamos aqui já finalizando, terminando aqui de fazer aqui, tudo para baixo. Pronto, agora está feito. Então, ó, deixa eu mostrar para vocês como que fica na parte de dentro. Aqui, ó, na parte de dentro ele vai ficar assim, ó, tudo dobradinho para baixo, ó, tudo certinho, viradinho para baixo. Tá vendo? Fica uma sanfoninha. Agora, a gente vai colar isso aqui na nossa primeira estrutura que nós montamos no início. Deixa eu pegar a cola aqui rapidinho. A gente vai colar isso aqui. Então, eu vou passar cola somente na parte nas partes externas aqui da folha, tá? Passo a cola aqui nas partes externas. Então, vou passar cola aqui só nos cantos de fora. No canto de fora, não passa na parte de baixo, tá? Passo só nas 3 partes de cima aqui da folha. Vai colar só as extremidades, exatamente, né? Vamos colar só as extremidades. Aqui. Então, aproveitando também mais, né, uns abraços ali. Pessoal do Colégio Estadual Juventude de Santo Antônio, que fica em Balsa Nova. Um abração para todo mundo. Colégio Tadashi Enomoto de Apucarana, também um grande abraço para vocês. E a cola você vai colar da seguinte forma: a parte de baixo você vai colar assim, a parte do meio cola ali no meio e vai colando dessa parte para a parte que não passou cola, fica a parte mais baixa aqui da escada, digamos assim, né? E vai colando aqui, ó.
Fica parecendo bem um cartão, certinho. né, Fica professora? parecendo um Fica cartão. bonito, um cartão daqueles que é em Isso. 3 dimensões, né? Algo bem bonito mesmo. Aqui. E aqui. Pronto. E vamos dar aquela ajeitada aqui, né? Escreve aquele recadinho especial, né? Deixa eu pegar aqui meu lápis. Vamos escrever aqui o recadinho especial. A Gabriela, do Colégio Iglia de Cianorte, um abraço para todos vocês aí. O Vitor Hugo, de Matos, do Colégio Estadual Conselheiro Carrão, né? Diz que os professores estão acompanhando. Um grande abraço para vocês também. Olha só como é que ficou, vamos dar uma olhada? Ó, quando você abre, tem exatamente aquela estrutura vista no início da aula. Show então, de bola, está aqui né, professora? O Muito nosso bonito, fractal pronto. E aí, será que é um fractal isso aqui? O que ele tem de PG nesse cara aí? Pois é, né? Quando eu abro ele, né, como eu disse para vocês, essa visão que vocês têm, olhando na parte frontal aqui da figura, lembra um triângulo de Sierpinski, que é um dos fractais geométricos que nós mostramos para vocês. E dando, né, continuidade à nossa aula, tem um quiz agora em relação a esse cartão, esse fractal que nós acabamos de fazer. Qual é a quantidade de cubos em cada nível desse fractal? 3 cubos, 3, 6 e 9, 1, 3, 9, 27, 3, 6, 9 e 18. E aí, pessoal, quantos cubos apareceram em cada nível? O que vocês acham aí? Vamos de quiz? Só aí, enquanto vocês participam, né, gostaria, né, de mandar um abraço para todos os estudantes ali das escolas de Fazenda Rio Grande, né, as escolas que são, né, muito especiais para mim, a cidade onde eu moro, e também as escolas aqui de Curitiba. Né, alguém do Colégio Estadual do Paraná também mandou um abraço aqui para a gente retribui. Muito bem. Ainda está rolando tempo aqui, professor. Pode continuar lendo aí mais interação. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui uma mensagem do Gabriel de Foz do Iguaçu. Ele manda um abraço para a gente, disse que está gostando bastante da aula. Um abraço para você, Gabriel. Isso aí, vocês descobriram quantos cubos nós temos aqui? Vamos lá. Então vamos lá, o tempo acabou, vamos ver qual foi a quantidade de cubos aqui que o pessoal respondeu. 48% responderam a letra B, 1, 3, 9 e 27 cubos. Será que o pessoal acertou? Parabéns, Vamos pessoal. lá então. Vamos contar? Vamos contar juntos aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, nesse que a gente fez agora. Nós temos um cubo no nível 0 aqui. Aqui apareceram, não são cubos, né? Na verdade, aqui eles são prismas, né? São prismas. Uhum. Aqui a gente tem 1, 2, 3. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 1, 3 e 9. Se vocês quiserem fazer um maior aí na casa de vocês, é só fazer mais divisões no papel. Isso. E aí você vai ter um fractal maior ainda do que esse. Mas repare que ele mantém aquela característica, ó. O pequeno, só esse de baixo, é muito parecido com já o de cima. E assim ele vai aumentando a cada nível. No próximo nós teríamos 27 cubinhos. Exatamente. Né? Para reforçar, assim, para ficar cubo mesmo, o que eu precisaria fazer? O comprimento da folha que eu estou usando tem que ser o dobro da largura. Aí sim, aí na hora de fazer, né, as dobras, os recortes, aí sim eu teria cubos. Cubos, muito bem. Aqui dá para fazer outras construções ainda, então que tal você tentar aí na sua casa fazer esses outros objetos aqui com fractal bem interessantes também? Então é possível dar uma pesquisada, ver como é que faz, é tranquilíssimo de fazer, né? Vamos de recado, professor? Vamos lá. Eu tenho aqui. Eu me chamo Thomas. Manda um salve aqui para a Casa Familiar Rural Padre Sazaki, Sapopema, no Paraná. Um abraço para vocês. Um abraço, Thomas. Um abraço também para o pessoal de Alto Alegre, do Colégio Tereza Cristina, né, estão nos acompanhando. Um grande abraço para todos vocês. Aqui nós temos um abraço para o Jefferson, do Colégio Gabriel de Lara, em Matinhos. Um abraço, Jefferson, perdão. O Arthur Fajardo Pedroso também está pedindo um oi ali para o Colégio Rui Barbosa de Jandaia do Sul. Né? Oi, né? Um abraço para vocês aí, que bom que vocês estão participando aqui com a gente. O Luiz Castro falou, já é difícil fazer esse, imagina um maior. Tenta, Luiz, tenta fazer, você vai ver que não é tão difícil, você vai praticando e a prática sempre leva à perfeição.
Então tenta, tem que começar, né? Se vocês usarem uma cartolina, né, um papel com uma espessura um pouquinho maior, fica bem mais fácil do que na folha sulfite. Por experiência própria. Fui fazer o meu ontem em casa, não deu muito certo não, professora, mas... Muito bem. Vamos ver, professor, o que mais que tem aí? Vamos. Vamos se encaminhando agora para o fim da nossa aula, né? O que você viu Exatamente. nessa aula? Você viu progressões geométricas e fractais. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? E como que a gente encontra eles, fractais, aonde que tem essas estruturas tão interessantes, né? Pois é, eu aposto que vocês não conheciam os fractais ainda, então foi um conhecimento novo, algo que vem agregar aí na bagagem de vocês, tá? Então se quiserem saber um pouco mais, pesquisem, né? Vocês vão ver que tem muita coisa legal na internet, muitos materiais, né, que falam aí sobre fractais. Muito beleza? bem. Então, era isso, aí, né, professor? Isso mesmo. Vamos indo para o final de mais uma aula. Na próxima a gente vai continuar falando de PA e PG. E um abraço para todos vocês. Sejam extraordinários. Isso aí, valeu pessoal, tchau, tchau, obrigado por estar aí com a gente.